Bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. Henrique Uva lançou-se na produção de vinhos em 2004 na herdade da Mingorra. Apesar da conjuntura adversa, a empresa diz que está a crescer tanto no mercado nacional como internacional. Terras de Uva, Alfarás e Vinhas da Ira são algumas das marcas produzidas nesta herdade alentejana. Na herdade da Mingorra, o que se quer é marcar a diferença. Só assim se explica que o próximo lançamento desta vinha de Beja, previsto para janeiro, seja um vinho mais característico de outras paisagens que não a alentejana. Não se pode dizer do Porto, vinho do Porto, falemos antes de um vinho generoso. Henrique Uva, o empresário, e Pedro Hipólito, o enólogo, gostam de arriscar num setor onde a concorrência abunda. Lançaram em 2005 uvas castas, que junta uvas do Douro e uvas do Alentejo, e no início do ano criaram o Late Harvest, um vinho de uvas sobreamadurecidas e um espumante. Novos produtos da linha M, Mingorra Gourmet, para juntar às marcas que realmente fazem o negócio. Terras de Uva, Alfarás e Vinhas da Ira. Garrafas cujos preços podem variar entre 2,5 € e 40 €. O ano passado as vendas cresceram 50%. A empresa continua otimista, apesar da previsível quebra de consumo dos portugueses. Estamos à espera de crescer, sim, sem dúvida, devido a vários fatores e que temos comprovado que vamos crescer com certeza. A única coisa que poderia vir a acontecer era diminuir um bocadinho as vendas no canal Horeca, devido à economia, como está, à falta de clientes nos restaurantes, ou se vão aos restaurantes não pedem tantas vezes vinho, infelizmente, mas tem-se notado um crescimento bastante grande na parte das superfícies. E, portanto, quando um está a descer e o outro está a subir, só nos leva a crer que, no fundo, vai continuar a haver um crescimento. A campanha 2010-2011, a que passou, ficou marcada por um verdadeiro boom de vendas nas grandes superfícies, mas as expectativas estão sobretudo nos mercados internacionais. Mesmo com a chamada crise que existe em todo o mundo, o mercado externo continua estável, continua a crescer. Neste momento estamos com cerca de 50% das nossas vendas são para a exportação. Gostávamos de chegar perto dos 70% para a exportação. Este ano, a vindima nos 137 hectares de vinha começou no dia 4 de agosto, dia do primeiro carregamento. Cedo, pensarão alguns, uma questão estratégica, pensa o enólogo, que faz um controle de maturação permanente através de 21 análises diárias. O que se pretende é um vinho com maior frescura. Em 2004, Henrique Uva investiu mais de 2,5 milhões numa adega moderna. Para os tintos, 8 lagares com pisa mecânica, uma aproximação ao sistema antigo reservado aos vinhos topo de gama, 7 cubas troncocónicas, cuja forma possibilita uma melhor extração da película e do mosto, e 12 cubas com um sistema de remontagem, que permite, em linguagem de vitivinicultor, extrações muito boas. Na adega há ainda cubas para os brancos e depósitos de guarda em inox. A adega da Mingorra tem capacidade para produzir até 1.600.000 litros de vinho. Ainda está por decidir quantas garrafas serão produzidas em 2011-2012. O cálculo faz-se entre dezembro e janeiro, mas o plano está traçado até 2015. 1.200.000 quilos de uva, 900.000 litros de vinho e 1.200.000 garrafas vendidas. E comigo está precisamente Henrique Uva, empresário hoteleiro e produtor de vinho. Pergunto-lhe, explora a herdade da Mingorra há quase 30 anos, começou por vender uvas e em 2004 lançou-se na produção de vinho. Efetivamente comecei a exploração desta herdade em 1980. Vim a comprá-la alguns anos depois, 1986, e depois tivemos alguns aumentos de área em anos posteriores. Entretanto, ficámos com uma área de vinha considerável. Começámos por vender a uva a outros produtores engarrafadores e em 2003 decidimos arrancar com este projeto. E porquê é que tomou essa decisão de vendedor de uva a produtor de vinho? Era uma ambição antiga. Era uma ambição antiga fazer o nosso próprio vinho, fazer vinho é uma paixão, queria um envolvimento enorme e sempre tive essa ideia concretamente. Surgiu a oportunidade, havia apoios que nós consideramos eficazes, bons para fazer este investimento. O momento parecia-nos também, apesar de não ser o melhor, ainda nos parecia bom para fazer este investimento e decidimos arrancar. 2003 veio a concretizar-se em 2004 com a construção da adega e os primeiros vinhos, portanto, nessa campanha de 2004.
E como é que correu a campanha de 2010-2011? Quantas garrafas é que conseguiu produzir e escoar? Eu, por enquanto, não vendo todo o vinho que produzo. É engarrafado. Ou seja, produzo 1 milhão de litros, digamos, grosso modo, 900, 1000, 1 milhão de litros, mas na prática, este ano, no ano passado, vendemos cerca de 500 mil litros, este ano podemos vender cerca de 700 e tal mil litros, na casa dos 700, portanto um aumento considerável do ano passado para este ano, mas ainda com alguma folga de crescimento em relação à produção total nossa, não é, de vinho. Ou seja, há uma diferença de produção que nós acabamos por vender vinho a granel, enfim, a outros produtores, a outros engarrafadores que necessitam de vinho, têm mais capacidade que nós a vender vinho engarrafado e nós vamos crescendo, enfim, mais paulatinamente, mas até atingir os nossos números, que anda à volta de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil garrafas por ano. E como é que têm evoluído as vendas dos vinhos da herdade da Mingorra? Como eu lhe digo, tem vindo a evoluir favoravelmente até 2010 e 2011, com um aumento que até nos surpreendeu, diria. Em termos de volume especialmente, o preço médio não aumentou, antes pelo contrário, o preço médio até baixou algo, mas o volume de aumento foi da ordem de um pouco mais de 50%, até este momento. E tudo indica que se irá manter até ao fim do ano, face a encomendas e a previsões que temos de vendas. Mas também é importante ver que, para uma empresa que está nos seus primeiros anos, o aumento é mais lógico do que numa empresa que já está, enfim, ao fim e ao cabo, na sua velocidade de cruzeiro. Não é? Eu estou numa fase de começo, estou mais preocupado em crescer até atingir a minha. E qual tem sido a sua estratégia para entrar num mercado que é muito concorrencial? Bom, eu tenho tentado negociar diretamente com as grandes superfícies, por um lado. Depois tenho pequenos distribuidores espalhados pelo país e nas ilhas e temos tentado afincadamente aumentar as nossas exportações. Pensamos que, como é óbvio, dada a conjuntura, vai ser um ponto importantíssimo que vai ser determinante no sucesso ou não de todas estas empresas, que será a sua capacidade de exportação. Sim, já lá vamos às exportações. Ainda Sim. Em relação ao mercado interno, o crescimento das marcas da herdade da Mingorra tem sido feito à custa do preço? Não, nós não fazemos não temos esta estratégia. Como eu disse, prefiro ir vendendo algum vinho a granel do que forçar as vendas através de um preço que depois se revela não suficiente para rentabilizar o projeto e depois, a seguir, depois de o fazer, é quase impossível voltar atrás com ele. Portanto, é um processo que não tem o mínimo dos interesses e em que nós não estamos minimamente focados. Quais são os canais de distribuição que privilegia? Muito bem, nós temos as grandes superfícies, temos uma marca exclusiva com o Grupo Jerónimo Martins, vinho doce e recheio. Também temos que é o Monte dos Pegos. Temos também uma marca exclusiva com a Macro, que é o Calatrava. Temos também uma marca exclusiva com o Lidl, que é o Monte do Barrinho. E usamos também uma marca que não é exclusiva do Pingo Doce, mas é exclusiva em termos de grandes superfícies, mas também está no Canal Oreca, que é o Terras de Uva. E, portanto, são marcas que se encontram nessas grandes superfícies, cada uma dessas grandes superfícies com uma marca exclusiva minha. Depois temos as outras marcas, em que também está o Terras de Uva, entregues a agentes, a distribuidores locais, enfim, pelas províncias do país, pelas ilhas, de forma a tentarmos cobrir o mais possível o país, não é? É o Henrique Uva que negocia diretamente com a grande distribuição. É sempre uma negociação difícil? Sabemos que a grande distribuição tem uma força muito grande na negociação e, portanto, nem sempre é fácil conseguir chegar a acordo com eles, mas, felizmente, até este momento temos conseguido chegar a bons entendimentos, que ao fim e ao cabo é o que interessa. E nas grandes superfícies coloca, obviamente, o vinho de gama mais baixa, mas tem outros vinhos mais... Nós entramos, por exemplo, para lhe dar um exemplo, o Monte dos Pegos tem o Monte dos Pegos branco, tem o Monte dos Pegos tinto e tem o Monte dos Pegos reserva. O Calatrava, na Macro, tem o Calatrava branco, tem o tinto, tem o rosé e também tem o Calatrava reserva.
Portanto, dentro da mesma marca temos várias referências, não é? Com mais que um nível de vinhos, não é? Vinhos de entrada de gama, mas também vinhos premium, nessa mesma referência. Depois, as outras marcas, como seja o Alfarage, como seja Vinhos da Ira, Uvas Castas, esta linha M que acabou de referir, Mingorra Gourmet, essas são marcas destinadas a restaurantes, a gourmets, a garrafeiras, enfim, a casas mais da especialidade. Não são essas marcas, em princípio, não aparecem. Em princípio, no fim. São normalmente esses vinhos que vão a concurso, naturalmente, e Sim, têm conseguido normalmente. algumas medalhas. É importante para promover os vinhos? É importante para nos darmos a conhecer. É importante para nos darmos a conhecer. Muitas vezes, destes concursos, dessas medalhas, desses prémios, aparecem contactos. Pessoas que também estão à procura de produtores cá, que através do prémio, através do concurso, tiveram conhecimento e acabam por nos visitar, acabam por estabelecer o contacto e muitas vezes daí nascem negócios, nomeadamente a exportação, como há bocadinho já referi. A nível nacional também, enfim, os consumidores muitas vezes guiam-se, às vezes, por aquilo que lêem, pelos prémios que se obtêm, pela imagem que se vai criando. Também tem a sua importância, com certeza. Tem. Quais são as suas perspectivas para a campanha 2011-2012? A Vindima acabou hoje, precisamente. Foi um bom ano ou nem por isso? Para mim, felizmente, é um ano bastante normal. Apesar de ter sido um ano estranho em termos de clima, houve alguns ataques, algumas doenças, nomeadamente o míldio, em que se teve que fazer mais tratamentos, teve que se gastar mais dinheiro, enfim, na vinha. Mas, em termos de produção, tivemos uma pequena quebra, uma quebra de cerca de 10% da produção, que digamos que não é relevante. Em compensação, os vinhos estão bastante equilibrados, uma boa acidez, os vinhos estão bastante equilibrados. Penso que vai ser um ano de boa qualidade, uma qualidade elevada, e vai ser um bom ano em termos de qualidade. Em termos de produção, não foi mau, portanto, acho que não, as expectativas são boas. E quais são são os seus objetivos em termos comerciais? É continuar a aproximar-me do 1.200.000 garrafas, como referi há pouco, e não ter que vender vinho a granel, que é precisamente aquilo que a percentagem do vinho a granel que é vendido de ano a ano tem vindo a aumentar? Tem vindo a diminuir, a percentagem que vende. Digo eu. Tem vindo a diminuir, evidentemente. Tem vindo a diminuir, felizmente, e sinceramente, dentro de 2 anos, o máximo, não ser obrigado já a vender vinho a granel e conseguir vender o vinho todo engarrafado. Esse é o nosso objetivo. A partir daí, depois, não pretendemos crescer mais. Não é a nossa intenção estar a crescer para além daquilo que nós produzimos. Interessa-nos, sim senhor, é comercializar tudo aquilo que produzimos engarrafado. O consumo de vinho tem vindo a cair, é uma tendência, e soma-se a crise económica e financeira e também uma eventual subida do IVA para 23%. Que impacto é que isso poderá ter no mercado? Pode ter um impacto grande, negativo no mercado. E em particular para nós, pequenos produtores de vinhos, que somos o nível mais baixo da fileira, que temos menos poder de negociação e que, em princípio, uma grande parte desse encargo vai cair sobre o produtor e não vai cair sobre, ao fim e ao cabo, a perspectiva que eu penso que existiria, que era um aumento do preço ao consumidor. Penso que uma grande parte desse custo vai recair sobre o produtor, sobre esta fileira que vai ser bastante penalizada. Não sou um expert na matéria, mas custa-me acreditar que, no nosso caso, a eventual descida da taxa social única, que também se fala em contraponto com a subida do IVA, possa vir compensar o que nos vai prejudicar essa subida do IVA do vinho, se ela vier a acontecer. Não está ainda, que eu saiba, não está ainda perfeitamente determinado que assim seja. Mas se vier a acontecer, os prejuízos dessa subida do IVA vão ser bastante superiores aos benefícios que vamos ter com a baixa da taxa social única. São empresas com muito pessoal próprio, são empresas que a taxa social única não vai ter uma incidência muito grande, não somos aquelas grandes empresas com um número enorme de trabalhadores, essas sim vão sentir fortemente essa baixa da taxa social única, nós não vamos sentir. É evidente que nas exportações, por sua vez, como estão isentas de IVA, aí não sentimos esse aumento de IVA. As exportações são mesmo o caminho para fugir às restrições do mercado nacional?
O mercado nacional, tendencialmente, vai estar bastante parado, com diminuição do poder de compra, portanto, diminuição do consumo de vinho e diminuição do preço médio dos vinhos que são vendidos, não porque se venda mais barato, mas porque vendem-se mais vinhos Mas a isso tem preços mais acontecido baixos. também ao longo dos últimos anos. Tem vindo a O preço acontecer. médio dos vinhos Tem vindo a cair. acentuar. Tem vindo a acentuar. Não é que eu venda mais barato o vinho, mas só que vendo mais vinhos de entrada de gama e de gama média do que os de gama alta. Portanto, o preço médio tendencialmente baixa ligeiramente. Baixa um pouco. E isso vai continuar a sentir-se. Não só em baixa de preço médio, mas também em eventual baixa de volume, de maneira geral. Eu não tenho baixado, mas como já disse há bocadinho também, nós estamos numa fase de crescimento e, portanto, não seremos a referência ideal. Quem já estava no versado cruzeiro será a melhor referência do que nós. Há alguma margem ainda? Nós temos ainda para margem de crescer. crescimento, temos de crescer, mas focalizamos e temos que nos focalizar bastante na exportação como forma alternativa de conseguir atingir os E neste objetivos momento qual é a que pretendemos. percentagem Nós, neste da momento, estamos produção que vai cerca para a de, exportação? neste momento estamos com cerca de 50% mercado nacional e 50% de exportação. E eu acho que temos que crescer até pelo menos 2/3 de exportação, 1/3 de mercado nacional. Esses são os nossos objetivos e espero consegui-los, enfim, dentro do máximo 2 anos. E quais são os mercados preferenciais, onde tem maior presença? Até aqui o nosso melhor mercado tem sido Angola. A China, temos começado a trabalhar com eles este ano e com um aumento que se tem revelado interessante. É uma expectativa que eu queria ver confirmada, muito importante. O Brasil também tem vindo a subir. Alguns estados nos Estados Unidos, Canadá, a maior parte dos países europeus, não vale a pena estar a invocá-los todos, mas a maior parte dos países europeus temos uma presença lá. Hong Kong, mas Hong Kong também faz parte da China, apesar de ter um regime diferente. Hong Kong também. E alguns países espalhados por aí fora. Temos vindo a aumentar, estamos a tentar aumentar. É óbvio que... Como é que promove os seus vinhos lá fora? Pronto, nós tentamos através das feiras, através da nossa presença em feiras, contactos, enfim, todas as hipóteses que se nos deparam, não é? No entanto, sabemos que as ajudas que existem para promover os vinhos lá fora, a imagem do país, as ajudas para a nossa presença nas feiras, que ao fim e ao cabo se consegue, porque nós somos pequenos, consegue-se através muitas vezes das comissões vitivinícolas regionais e não diretamente. Mas são custos elevados mesmo assim, são custos que se revelam muito elevados e não se consegue ir às feiras todas que se gostaria de ir. Mas enfim, vamos às que podemos, mas é pena não se conseguir ir a mais, é uma pena não se conseguir investir mais na imagem de Portugal e do Alentejo, no nosso caso, O concretamente. pedido de ajuda externa prejudica a imagem do país? Pode prejudicar a venda também dos nossos vinhos? Não me parece. Sinceramente, não me parece. Se eu estivesse lá fora, até comprava mais uma garrafa de vinho para ajudar Portugal. Eu faria o contrário. Mas não me parece que prejudique, sinceramente. Não me parece Os nossos vinhos são mais baratos lá fora em comparação com outros mercados por uma questão de imagem? Vinhos de igual qualidade são vendidos a mais baixo preço? Os vinhos chamo muitas vezes do Novo Mundo, alguns deles, nomeadamente a Austrália, por vezes, a América do Sul, etc., são vinhos que aparecem no mercado às vezes mais baratos que os nossos. É uma competição feroz, difícil, complicada, que nós temos que saber gerir. Nós não podemos concorrer em quantidade e, consequentemente, em preço. Nós temos que concorrer em diferenciação, temos que concorrer em qualidade e manter os nossos preços, porque não temos as quantidades astronómicas que eles têm de vinho para vender, não é? E que poderão criar algumas poupanças em termos de sinergias, não é? Portanto, nós temos os nossos números, valores mínimos a que podemos comercializar o vinho e daí não podemos baixar. Portanto, temos que criar diferenciação para que eles sejam comprados, para que eles sejam adquiridos, para que gostem Essa deles. diferenciação passa por que fatores? Essencialmente, para mim, de qualidade. Qualidade, era bom que também seja imagem e que houvesse promoção maior do que aquela que existe, não é? Por parte das entidades oficiais? Exatamente, exato. Repara, nós, produtores, temos dificuldade de investir, muita dificuldade de investir nessa área. Então, lá fora, mais dificuldade ainda. Os tempos que atravessamos não são fáceis, são difíceis. Há dificuldade de investimento. Como sabe, as tesourarias estão difíceis, portanto, há dificuldade de tesouraria, de uma maneira geral. Há um esforço grande que os produtores têm que fazer para se mostrarem, para atingir novos mercados e, pior ainda, para investirem em grandes promoções, se não forem bastante ajudados pelo país, não é? E aqui há uma linha de contrassenso.
Quer dizer, o país precisa de exportar mais, mas não tem dinheiro para ajudar a divulgar a sua imagem, a promover a sua imagem. Os produtores também precisam, não têm capacidade para o fazer, em que ponto ficamos. Não podemos fazer, então também torna-se difícil aumentar, não é? Portanto, há aqui uma linha difícil de combater, não é? Mas que vamos fazer do melhor que podemos. Quanto é que vai investir em promoção este ano? Bom, não lhe posso dizer agora assim números subitamente, não é? Mas essencialmente tentamos ir a 6 feiras por ano internacionais e ter a presença em 6 feiras, algumas delas constantes, sempre as mesmas, queremos manter uma presença assídua, e depois algumas mais soltas, consoante os mercados que queremos ir explorando, novos mercados, e queremos ter uma presença. E em que novos mercados é que gostariam de entrar nos próximos anos? Essencialmente, neste momento, não há necessidade de muitos mais mercados de entrar. Alguns sim, mas é muito mais importante aumentar e melhorar a presença nos mercados em que já estamos. É muito mais importante melhorar a nossa presença no Brasil, na China, em Angola. Bom, seria ótimo entrar na China, na Índia, que não entramos. São mercados muito importantes e são mercados que vão ser determinantes nos próximos anos e, portanto, é muito importante melhorar a nossa presença nesses mercados e aumentar as vendas nesses mercados, onde nós já estamos. Outros que possam vir a aparecer, depois também todo o interesse. Além das promoções, já agora, que também era muito importante, de nós irmos lá fora, também era muito interessante para nós que trouxessem cá esses agentes, enfim, as comissões, vindo em Portugal, todos os agentes envolvidos neste processo, todos que consigam trazer, ao fim e ao cabo, missões de importadores de Portugal, que em vez de estar numa feira onde estão milhares de produtores, que venham estar connosco com tempo, com calma, discutindo, falando, provando, apreciando, sentindo um pouco aquilo que a Pino falava, a nossa diferenciação, puxar para a nossa qualidade, tinha muito mais interesse, até talvez integrado noutros produtos, como seja o turismo, como seja a praia, como seja o golfe, como seja áreas em que nós somos e temos boas capacidades de atrair e de investir e de promover. Era interessante haver uma interação nessas áreas como pontos interessantes do país, culinária também, enfim, era muito interessante, peixe, temos um peixe tão bom, tudo isso era muito interessante, haver uma interação e não ser vinho só vinho, mas trazer cá esses agentes e sentir o que nós temos de bom e cria-se uma muito maior simpatia quando assim acontece. Além dos poucos apoios para a promoção dos vinhos nos mercados externos, que outras dificuldades é que sente na sua atividade diária como vitivinicultor? Bom, como agricultor, há parte também que está relacionado com o vitivinicultor. Neste momento há uma grande dificuldade. Por exemplo, todas as ajudas que temos que receber por vezes, RPUs, prémios, etc. Há sempre, neste momento, há atrasos grandes que prejudicam a nossa atividade, nitidamente. Há atrasos grandes, tanto na aprovação de projetos, como depois de aprovados, na ajuda a esses projetos já executados, como também nos apoios existentes, seja a floresta, seja outros tipos de apoios que existem, há um nítido atraso nas ajudas que temos de receber, que uma vez mais nos vão dificultar a citada tesouraria. Fazemos um esforço grande, isso vai-nos tirar o quê? Vai-nos tirar eventualmente uma capacidade de investimento, vai-nos tirar uma capacidade de promoção, vai-nos retirar algumas áreas que gostaríamos de trabalhar mais, porque, evidentemente, temos de ter algum cuidado, não é? Falou da sua atividade como agricultor porque também é produtor de laranjas. No Algarve. Portanto, esta sociedade aqui é minha, sou eu, é nome individual. Depois, no Algarve, tenho 2 atividades, por acaso. Tenho 2 atividades no Algarve. Uma como produtor de laranjas dentro de uma sociedade familiar, que por sua vez depois pertence a outra sociedade, que é uma sociedade de comercialização de laranjas, que é a Frusual. E depois tenho outra atividade como hoteleiro, em que represento também um negócio familiar, que eu sou sócio, e que eu sou administrador e responsável pelo negócio, e que eu dou a cara pelo negócio, e portanto, que é o Hotel Vasta Gama, em Monte Gordo.
Portanto, digamos, é a minha vida em termos empresariais, é o Alentejo, os vinhos, a agricultura. No Algarve também um pouco de agricultura, mas menos que os citrinos. E depois é a atividade hoteleira, que também é importante. E que está a correr bem. Felizmente está a correr bastante bem. Felizmente, no Vasta Gama, concretamente, não temos sentido, ou temos sentido minimamente a crise, não temos sentido muito pouca crise, continuamos com índices de ocupação muito bons. 2010 foi o ano que tivemos da maior ocupação dos últimos 20 anos, 2010. 2011 tivemos um ligeiríssimo, temos tido, não sei como é que vai acabar, mas tudo indica que vamos ficar com um ligeiríssimo decréscimo em relação a 2010, que não tem significado. Portanto... Aqui na Herdade da Mingorra também produz azeite? É um negócio residual ou é uma área que pode crescer? Eu de azeite de olival tenho neste momento 220 hectares de olival de regadio, já não é tão residual assim, já tem o seu significado, tem o seu peso. No entanto, o azeite que produzo não o faço por enquanto na Mingorra, aqui na Herdade. Neste momento, por enquanto, vendo bastante azeitona, produzo azeite no lagar de um amigo meu e depois, a partir daí, é que vendo o azeite que produzo ou engarrafo e vendo engarrafado o azeite que produzo. Tenho um projeto aprovado, neste momento, para fazer um lagar aqui na Mingorra, um lagar pequeno, um lagar mais ou menos dimensionado, um pouco mais daquilo que tenho hoje em dia, de olival, um bocadinho na expectativa de ver o que vai acontecer nos próximos meses, enfim, com toda esta... Enfim, todo este polvorosa que existe e certezas que existe no país. Estou um bocadinho de expectativa porque a fazer o investimento queria fazê-lo no início do ano que entra e vamos ver como é que correm as coisas e se realmente se me decido ou não a fazer esse investimento. Para terminar, ganha dinheiro com os vinhos? A empresa Uvas... Eu neste momento já estou... Vinhos é rentável? Neste momento já estou acima do break-even. Portanto, já posso dizer que a situação está equilibrada. Ganhar dinheiro é relativo. Tudo o que eu consegui tirar é para pôr aqui. Não tenho ilusões a esse respeito. Tudo o que conseguimos realizar, tudo o que conseguimos aproveitar, tudo o que conseguimos ganhar é para investir, para reinvestir, é para meter aqui. Ser agricultor, isto é, como diziam os antigos, é a arte de empobrecer alegremente. Ganha-se e vai-se pondo, ganha-se e vai-se pondo. Nunca é para nós gastarmos noutros sítios. Pelo menos no meu caso não é. Muito obrigada por nos ter recebido aqui na Herdade da Mingorra. Fazemos agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Volte connosco.